prosseguir com a conversa. Eu estava aqui a lançar o mote ao Dom Luís para falarmos um pouco sobre a realidade dos que estão a ficar para trás na Diocese de Pemba, em Moçambique. Muito bem. Boa tarde a todos, a todas, e muito obrigado por essa oportunidade de poder partilhar um pouco aquilo que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, eu queria dizer que Santo Antônio é um santo muito caro para mim, porque eu tenho o nome dele. Eu sou Fernando, sou Luís Fernando, e o meu sobrenome é Lisboa, e ele é de Lisboa. E não só, eu fui ordenado diácono, padre e bispo numa paróquia de Santo Antônio. Então tenho muita ligação com Santo Antônio e para mim é um santo muito querido, já da infância, minha mãe era muito devota dele, e então para mim é muito prazeroso falar de Santo Antônio. Bom, para falar da minha diocese, a Diocese de Pemba é a diocese que está mais ao norte de Moçambique, e ela tem quase o tamanho de Portugal. É uma diocese bastante vasta, e que há 3 anos está sendo sacrificada por uma guerra que começou pequena, com um ataque a um posto policial, e que tomou proporções absurdas. Nós estamos já no dia 5 de outubro, completamos 3 anos de guerra, e essa guerra já provocou mais de 400 mil deslocados. Já se fala até em mais. A verdade é que ela já atingiu mais de 1 milhão de pessoas, porque quem não é deslocado está a acolher deslocado. Aqui na cidade de Pemba, que é a capital, por exemplo, difícil encontrar uma família que não tenha no seu quintal, na sua casa, mais 1 ou 2 ou 3 famílias. E assim acontece nos outros distritos também. Numa cidade vizinha aqui chamada Metuge, nós temos 7 acampamentos. E nesses acampamentos estão cerca de 25 a 30 mil pessoas, sem contar aquelas que estão nas casas, acolhidas pelas famílias. Então, Cabo Delgado, que é a nossa província, o povo de Cabo Delgado tem dado um exemplo espetacular de acolhimento, porque cada família que já é pobre está acolhendo na sua casa mais 1 ou 2 ou 3 famílias. Há um quintal, por exemplo, que chega a ter 60 pessoas, 70 pessoas, e no último mês essa guerra tem se intensificado muito. Aliás, nesse ano todo ela tem se intensificado, mas no último mês chegaram, por exemplo, a um desses acampamentos que eu dizia, em Metuge, cerca de 13 a 14 mil pessoas. E nesses últimos 10 dias, chegaram a Pemba mais de 12 mil pessoas, em mais de 200 pequenas embarcações. Então, é uma cena dramática, é uma situação dramática de pessoas que estão a fugir da guerra, fugir das suas aldeias, das suas ilhas. Alguns fogem porque já experimentaram a guerra, teve algum familiar morto, foi aconselhado a sair, e outros saem preventivamente, para não ficar esperando a sua vez. E só para vocês terem uma ideia, nesses 2 últimos dias, o distrito de Muidumbe teve 7 ataques em 7 aldeias. Nós temos falado com nossas lideranças que estão a dormir no mato, com muita dificuldade. Então, as pessoas, quando eles chegam, saem para todo lado, muitas vezes não reúne toda a família e dormem no mato, ficam até que a situação se acalme e pouco a pouco alguém volte e dê o sinal para que os outros possam voltar. Dom Luís, nos últimos dias víamos um vídeo que o Dom Luís fez de apelo, mas também de mostrar essas pessoas que chegam de barcos e todo o acompanhamento que vão fazendo. Como é que são essas pessoas? De que maneira é que vos chegam? Que acompanhamento é que necessitam? Bom, em primeiro lugar, as pessoas passam 3, 4, 5 dias no mar. Então chegam desidratadas, chegam esfomeadas,
chegam doentes, muitos chegam doentes. Já houve alguns casos de pessoas chegar já morta. Duas senhoras deram à luz no barco enquanto viajavam, então imagina a situação, um barco cheio e alguém que dá à luz ali. Então as pessoas chegam, algumas com algumas capulanas, alguma coisa que conseguiu ajuntar, alguma panela, mas a maior parte das pessoas chega quase sem nada. Então a primeira iniciativa é acolher, atender aquelas que precisam de médico e dar algum tipo de alimento, alguma água e alimento. É a primeira coisa. E depois, pouco a pouco, vai se fazendo, o pessoal do bairro tá responsável, tem feito uma, digamos assim, uma ficha, né, para identificar quem são essas pessoas, se tem familiar aqui em Pemba ou não, e aqueles que não têm ficam ali na praia, há barracas que estão ali, um acampamento improvisado, as pessoas ficam ali há dias, não é? Algumas pessoas estão ali já há 10 dias, aquelas que ainda não foram levadas para algum lugar ou que não tem nenhum familiar aqui. Essas são as pessoas que, nesta nossa realidade do dia a dia, de hoje, são os que estão a ficar para trás. Com Dom certeza. Luís tem feito vários apelos, tem sido a voz destes que não têm voz. Olha, a igreja nunca pode ficar calada quando vê situações como essa. Seria um grave problema, um grave pecado de omissão. Então, o mínimo que nós podemos fazer é emprestar nossa voz para que esse povo seja ouvido, para que haja mais fraternidade, para que nós vençamos a indiferença, para que esse problema nos toque a cada um de nós também. Não é um problema só daquelas pessoas, é um problema do mundo, é um problema nosso, é um problema de todos. Não é justo que as pessoas morram de fome, não é justo que as pessoas sejam tratadas de qualquer maneira. Então é por isso que nós temos tentado falar digamos assim, convidar toda a comunidade moçambicana, mas também internacional, a ser solidária, a viver essa fraternidade que Francisco fala na sua encíclica.